Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Gabi e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre as abelhas, extremamente importantes para o meio ambiente e para a vida no planeta. As abelhas são animais pertencentes à classe dos insetos. O seu corpo é dividido em 3 porções: cabeça, tórax e abdômen. Possuem 3 pares de pernas, um par de antenas e 2 pares de asas. Na cabeça estão as estruturas que são responsáveis pelos sentidos, como as antenas, que estão ligadas ao olfato e à audição. Possuem 2 olhos compostos, responsáveis por formar imagens, e 3 ósseos, responsáveis por detectar a luz. Seu aparelho bucal garante que elas sejam capazes de absorver líquidos e de mastigar. Já as mandíbulas ajudam as abelhas a cortar e a manipular a cera e o própolis por elas produzidos, além de que auxiliam na ingestão do pólen e também na retirada de partículas indesejadas na colmeia. Já as pernas e as asas são seus órgãos locomotores que estão no tórax das abelhas, é coberto de pelos, o que ajuda na fixação do pólen. Já no abdômen, encontramos a maior parte dos órgãos: vesícula melífera, que garante a transformação do néctar em mel, glândulas serígenas, responsáveis pela produção de cera, mais estômago e intestino. No final do abdômen está presente o ferrão, nas operárias com a função de defesa, e já na rainha como guia na postura de ovos. O zangão não possui um ferrão. Ciclo de vida. As abelhas passam por metamorfoses, sendo 4 estágios de desenvolvimento: primeira, ovo; segunda, larva; terceira, pupa e quarta, adulto. As abelhas rainhas são férteis e responsáveis pela colocação de ovos. Elas são capazes de controlar o processo de fecundação. Os óvulos não fecundados produzem zangões, já os óvulos fecundados produzem fêmeas, que serão futuras operárias ou futuras rainhas, mas lembrando que só há uma rainha por colmeia. Sociedade das abelhas. Trabalhadoras e cooperativas, as tarefas são divididas entre os indivíduos. Uma divisão em castas, sendo a rainha, o zangão e a operária. E se você quer saber a diferença entre elas, eu vou deixar aqui em cima um card onde eu explico em detalhes a diferença de cada uma. Comunicação das abelhas. Você sabia que as abelhas são capazes de se comunicar? Se comunicam através de danças, que são utilizadas para indicar a direção e a distância do alimento. Através de liberação de feromônios, substâncias liberadas por elas. O feromônio de alarme é produzido pelas operárias sobre a aproximação de um possível inimigo. Já o feromônio da glândula mandibular é produzido pela rainha, que atrai os zangões para a reprodução. A alimentação das abelhas. Se alimentam de água, mel e néctar e pólen, que coletam nas flores. O néctar é a principal fonte de alimento, sendo uma substância aquosa que contém açúcares, usados pelas plantas para atrair insetos como as abelhas. Já o pólen é a estrutura masculina, os gametas masculinos, encontrados nas plantas com flores, e serve como fonte de proteínas e carboidratos. A água serve para regular a temperatura da colmeia por evaporação, mas também utilizada para diluir o mel.
O mel serve para que durante o inverno ou em outros períodos, quando o pólen não está disponível, é como se fosse um estoque de emergência. Logo mais, vamos entender melhor como é a produção de mel. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, combinado? A produção de mel. A produção de mel inicia-se quando as abelhas operárias, ao visitarem as flores, colhem o seu néctar, juntamente com o pólen. Ao retornarem à colmeia, logo no caminho, seus organismos especiais adicionam enzimas a esse néctar, que depois é regurgitado em um processo que é repetido várias e várias vezes. Quando já coletado e transformado, elas repassam para abelhas mais jovens, onde vão realizar o mesmo processo cerca de 1 hora. Depois, o mesmo é despejado nos alvéolos. Secagem. Como ainda se apresentam líquidos, elas batem as asas para que ocorra a evaporação. Com esse processo, o mel é desidratado, o que mata micro-organismos que possam estar presentes, evitando que estraguem. E além disso, garante a consistência e a cremosidade do mel. Depois, ele é vedado com cera. Aí você deve estar se perguntando, o que seria a cera? A cera são substâncias produzidas pelas glândulas serígenas das operárias, utilizadas também na construção dos favos. As diferenças entre colmeia, enxame e colônia. A colmeia é a cavidade natural ou construção que serve de habitação a um grupo de abelhas, onde produzem cera e mel. Já o enxame é o grupo formado por todas as abelhas adultas da colmeia. É constituída por abelhas adultas, favos de cria, favos de armazenamento de alimentação, ou seja, são todos os indivíduos. Uma abelha voa a uma velocidade de 25 km por hora. A abelha rainha produz ovos a sua vida inteira, cerca de 1.500 a 2.000 ovos por dia. Pode copular com até 20 zangões durante o voo nupcial. A abelha rainha é alimentada pelas operárias com geleia real, o único e exclusivo alimento consumido pela rainha durante toda a sua vida. Você sabia que na falta da abelha rainha, as operárias improvisam uma rainha de emergência? Elas também elegem mais de uma larva para suceder o trono. E quando nascem, haverá uma competição entre elas, onde uma sairá viva, se tornando a nova rainha. Há um total de mais de 20.000 espécies de abelhas. Nem todas as abelhas produzem mel. Os zangões não possuem nenhuma atividade dentro da colmeia e ainda por cima se alimentam um pouco, exceto no dia do acasalamento, onde se alimentam bastante e depois saem do ninho à procura da abelha rainha, no chamado voo nupcial. Mas você sabia que em alguns casos, durante o acasalamento, nem todos sobrevivem? E para você entender melhor, eu vou deixar aqui também um card onde eu vou explicar o porquê. Você se lembra que no começo do vídeo eu disse que as abelhas são extremamente importantes para o meio ambiente, para o planeta? Pois é, e sabe por quê? É porque através delas que cerca de 80% das plantas se reproduzem, por meio da polinização cruzada. E agora eu vou te explicar da forma mais simples possível o que seria a tão importante polinização. A polinização é a transferência de grãos de pólen, os elementos reprodutores masculinos, das anteiras, que são porções terminais do estame das flores, para o estigma, aparelho reprodutor feminino, da mesma flor ou de outra flor. Há dois tipos de polinização. A primeira é a autopolinização, polinização direta.
E a segunda é a polinização cruzada ou indireta. E é exatamente na polinização cruzada onde os grãos de pólen são transportados por um agente polinizador, que é o caso das abelhas, e também de outros insetos como moscas e borboletas. E também polinizadores vertebrados como morcegos, aves e mamíferos não voadores como lagartos. Entendendo isso, ao pousar em uma flor para coletar alimento, o pólen gruda facilmente nos pelos do corpo da abelha, no qual a mesma transporta de flor em flor, polonizando-as de forma rápida e eficaz, já que visita uma quantidade grande de flores por dia. Uma única abelha pode chegar a tocar de 50 a 1000 flores por dia, tornando-se assim um agente polinizador indispensável para a manutenção e equilíbrio do ecossistema. E isso resulta em frutos e sementes de qualidade. Ainda sobre a polinização, há uma frase atribuída ao cientista Albert Einstein que diz assim: se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas, não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora, não há animais. Sem animais, não haverá raça humana. É inquestionável, as abelhas são muito importantes para nós. E esse foi o vídeo. Deixe o seu like se gostou, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal para mais curiosidades. Um beijo e até a próxima!